Beleza, beleza. Voltamos no programa Checkmate conversando com o doutor Felipe Coura, psicólogo, e a doutora Alessandra Vasconcelos, médica formada pelo FMG. Doutora Alessandra, popularmente perguntando, as pessoas estão sendo acometidas por doenças numa faixa etária não imaginada ou não discutida antes? Ou seja, as pessoas estão morrendo mais cedo, doutor? Com relação ao estilo de vida, principalmente, que a gente falava antes do intervalo? Bom, as pessoas não estão morrendo mais cedo. Na verdade, né, a medicina tem avançado muito e tem prolongado muito a vida das pessoas. O que tem acontecido hoje em dia é que o estilo de vida moderno tem feito com que aparecessem doenças que provavelmente antigamente apareciam mais em pessoas mais velhas, que agora estão aparecendo em pessoas mais jovens. E como o diagnóstico está sendo feito também com mais precisão, a gente acaba descobrindo que pessoas jovens estão sofrendo por problemas cardíacos, né, ou outros problemas, e coisa que antigamente não era feita. Às vezes a pessoa tinha uma morte descobrida e não era feito o diagnóstico. Né? Doutor Felipe, a gente discute sempre e sabemos a regra do jogo, ou seja, a prática regular de exercícios físicos, ou que não seja aquele exercício, a academia como a gente já pratica, ou aqueles que não praticam conhecem, né? Todo mundo sabe onde fica uma academia, onde está uma academia, mas até a forma alternativa, as caminhadas, e isso com uma boa alimentação, enfim, combate à vida sedentária. Tem um exemplo aqui do nosso querido Wilson Ribeiro Fumaça, que há 17 anos está conosco. Esse moço não joga bola há 10 anos, foi jogar um futebol sábado passado, ficou 3 dias, de cama, estava parado 10 anos, ferrujando. E a gente brinca, mas é por aí, né, doutor? Os esportes, né, a atividade física, ela é fundamental para você conseguir manter um corpo saudável e manter uma saúde boa. A atividade física, ela libera, eu costumo brincar com meus pacientes que às vezes que a atividade física, ela libera uma substância muito parecida com, é do mesmo grupo da cocaína até, que chama endorfina, que ele é um psicotrópico, né? Uma droga natural que é gerada dentro do organismo, e daí o bem-estar que o exercício físico, que a atividade física provoca. Agora, o que a gente tem percebido também nos clientes que chegam para a gente é essa questão de como que as pessoas têm encarado a vida. Isso realmente tem mudado muito, porque os valores, a vida está acontecendo, parece que está acontecendo de uma forma cada vez mais rápida. E essas mudanças contínuas de emprego, de namorada, de cidade, isso tudo vai gerando nas pessoas um medo constante, uma apreensão constante. Porque toda mudança, ela eleva o nível de ansiedade das pessoas. E as pessoas, o ser humano parece que não está tão bem adaptado a essa quantidade de mudanças que tem, né, que vem se acelerando ao longo do final do século passado e do início desse século. E a gente acredita que boa parte dessas doenças, desse aumento de doenças relacionadas ao estilo de vida, ela está relacionada a isso. Porque quando você começa a entrar num estado constante de ansiedade, de medo, você tem basicamente 3 formas de reagir a isso. Um seria uma forma mental, de você racionalizar, de você negar. A outra seria uma forma mais passional, de gritar, de xingar. E uma outra forma que seria a forma do adoecimento, que é o que a gente percebe aí que está aumentando. Na verdade são 4 formas, né? Porque teria uma forma que seria a forma mais adequada de você, né, você ser capaz de expressar suas emoções durante essas situações de mudança de uma forma saudável, refletir sobre elas usando a sua mente, sem precisar de você adoecer, para poder você externalizar esse desconforto que você está passando, né, nesse campo da mente, das emoções. Ou seja, as pessoas não estão atentas aos menores sinais do nosso organismo, né? Às vezes um desconforto que vai gerar uma dor maior e que depois virá uma febre, ou às vezes na própria pele, alguma coisa pequenininha, as pessoas têm que se tocar mais.
E aí nós estamos falando até de medicina preventiva, né, doutor? E inclusive, né, o doutor Alessandro, essa questão é uma coisa que está aparecendo agora tem pouco tempo, porque até bem pouco tempo atrás, às vezes as pessoas iam no médico, faziam exames, não achavam nada e agora, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Isso. Né, essas questões, as doenças que a gente está abordando hoje são as questões psicossomáticas. Então, assim, antigamente, né, as pessoas às vezes tinham sintomas e procuravam o médico e às vezes eram feitos exames e os exames não mostravam absolutamente nada. E a pessoa sempre saía assim, e hoje isso acontece ainda, né? A pessoa saía insatisfeita porque o médico não descobriu o que ela tinha, né? E ela continua sentindo mal. E aí, assim, esse é um conceito muito abordado, né, que são as doenças psicossomáticas. Só que, na verdade, a psicossomática é um conceito muito mais abrangente do que isso. A psicossomática, como o nome diz, né, psico, que é mente, e soma, que é corpo, ele engloba o ser humano como um ser, né, em que a mente e o corpo formam uma unidade. E hoje em dia, além da mente e do corpo, o ser humano também está integrado no meio social, né? Então, na verdade, a saúde, ela passa pelas três esferas, né? Que pela esfera da saúde mental, da saúde orgânica e da saúde da pessoa frente à sociedade, os relacionamentos que ela tem com as pessoas na sociedade em que ela vive, né? Então, assim, né, hoje em dia, a psicossomática, ela tem, assim, a gente vê o ser humano de uma maneira integral, de modo que um acometimento em qualquer uma dessas esferas, seja ela na esfera mental, na esfera orgânica, a gente fala na esfera do corpo, né, e na esfera social, qualquer distúrbio numa dessas esferas pode gerar uma doença nas outras esferas. Então, agora,